Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, que vai debater hoje o Abril Laranja, mês dedicado à campanha de prevenção da crueldade contra os animais. Tema que é lembrado mundialmente pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais, uma importante entidade internacional. Para termos uma ideia do cenário aqui na cidade de Campinas, de janeiro de 2021 a dezembro de 2024, nós tivemos 14.543 denúncias de maus tratos e abandono pela fiscalização ambiental. No mesmo período, 2.173 animais foram socorridos pelo SAMU Animal. Além disso, o IBAMA revelou que no país o número de denúncias de crime bateu recorde em 2024. Como mudar então esta situação? Apenas com educação? É preciso de leis mais rígidas? Quais ações são necessárias, não só agora no mês de abril, mas em todo o ano? Bom, para discutir estes assuntos, eu recebo aqui no estúdio o vereador Permínio Monteiro, que é o presidente da Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Animais aqui da Câmara de Campinas, o vereador Herbert Ganem, membro da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais aqui da Câmara, um defensor ativo da proteção animal, com diversas conquistas que nós vamos abordar ao longo do nosso programa, e a Débora Ribeiro, ela que é a diretora do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal aqui da cidade de Campinas. Lembrando que o programa vai acontecer e eu farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Permínio Monteiro, começo com o senhor, já que atua a iniciativa que colocou aqui no calendário oficial do município o Abril Laranja desde 2022. Como é que enxerga de lá para cá, neste recorte curto, né? Como tem sido realizada as ações aqui na nossa cidade? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Queria agradecer, Gabriel, o convite aqui por estar participando do Questão de Ordem. É um programa da TV Câmara Campinas que tem uma grande audiência. E cumprimentar o meu colega parlamentar, Herbert Ganem, aqui também presente nessa entrevista, onde eu estendo os cumprimentos a Débora Ribeiro, que é diretora do DPBR. Seja bem-vinda aí. Obrigada, vereador. A essa nossa vida de dificuldade, mas também de conquistas, né? Que faz parte do nosso dia a dia. Dizer que eu me sinto honrado em ser o autor que era um projeto de lei, se tornou lei no município de Campinas, do Abril Laranja, onde leva a conscientização, leva através de programas a divulgação do Abril Laranja, se conscientizando para que não cometa maus tratos, não cometa abandono, não cometa crime contra os animais. E isso é muito importante. Evoluiu muito de 2022 para cá, onde simplesmente se comentava. Hoje a gente tem, né, uma lei no município que está vigente e com certeza ajuda muito a gente propagar essa mensagem dos maus tratos, principalmente levando nas escolas, onde eu acredito que os alunos conseguem levar essa mensagem para dentro do seu lar, juntamente com seus familiares, adultos que por muitas vezes acabam não sabendo e aceitando determinadas situações dos maus tratos contra os animais. Então eu acredito que você, levando essa mensagem nas escolas, principalmente para as crianças, para os jovens, você consegue evoluir e aí a gente ter uma cidadania relacionada à questão do respeito ao mundo e à vida dos animais aqui na nossa cidade. Mas dizer que esse Abril Laranja, ele é mundialmente propagado, principalmente nesse mês de abril, e acredito que em Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil, é importante a gente ressaltar isso daí, dessa conscientização e levar a todos que chegue essa mensagem da questão do maus trato contra os animais. E a gente está aqui defendendo como parlamentar e também fazendo essa campanha para ajudar e divulgar muito mais. Vereador Herbert Ganem, falei na minha abertura que o senhor é um defensor ativo, né, da proteção animal. Para quem está nos acompanhando, não conhece o seu trabalho, como ele funcionou até aqui ou hoje ainda, né, como é que é esta luta pela causa animal, seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Gabriel, eu agradeço o convite aqui na casa. Quero cumprimentar o Permínio, um vereador, né, amigo meu e companheiro na causa animal que luta muito.
A diretora do Departamento de Bem-Estar Animal, a Débora, tem um currículo aí extenso, né? Daqui a pouco ela vai falar também um pouquinho. Quero parabenizar o Permínio por ter essa lei, né? Que a gente possa aí fazer essa conscientização do Abril Laranja. É importante no mundo inteiro e aqui em Campinas a gente precisava disso, é importante isso. A gente precisa de leis rígidas, né? Tem que ter lei, a polícia tem que ir lá, prender quem faz os maus tratos, né? Mas assim, precisamos ter de conscientização. A conscientização vem lá da educação, levar para as escolas, como o Permínio disse, para que os alunos cresçam, né? Os adolescentes depois, as crianças, com a conscientização do que é maus tratos, né? Muita gente diz assim, bateu no cachorro, mas não é só bater no cachorro, deixar o cachorro sem água, né? Sem comida, no sol quente, acorrentado, aprisionar ele no local ali insalubre. Então, a gente tem que fazer essa conscientização. Tem gente que acaba cometendo assim, prende o cachorro para não escapar na rua, né? Aí ele acha que está fazendo um bem, mas não está fazendo um bem, está fazendo um mal ali. Então, acho que o trabalho de conscientização, e esse trabalho que eu venho realizando, agora sou vereador, né? A gente fez muito isso, na conscientização. Por exemplo, a gente trabalha com castração, a gente faz mutirão de castração. E a castração é um jeito também da gente evitar os maus tratos, né? Eu sempre digo, não existe animal de rua, né? O animal nasceu na rua, não. Ele foi abandonado por um irresponsável. Então a gente investe em castração para que na castração ali não tenha filhotes que vão ser abandonados na rua, né? Que aquela cadela que vai ter filhotes eles jogam na rua. Então eu acho que tudo que a gente puder fazer ali para evitar esses maus tratos é importante para a sociedade, para a cidade, né? Evitar esses abandonos na cidade. De quando o senhor começou para hoje, mudou muito? O cenário é melhor, pior? Assim, é um grão de areia frente ao oceano, porque é muito animal abandonado. Do ano passado para cá, a gente realizou 4.000 castrações. Ainda não é nada, né? A gente precisa alcançar isso muito mais. Mas a gente está fazendo intensivos nas regiões, né? A gente quer diminuir a população de rua dos animais. Mas, assim, é um trabalho bem árduo, né, Permínio? A gente sabe que começa agora, é uma sementinha, planta-se agora e a gente vai ver isso lá no futuro. E participa do Questão de Ordem a Débora Ribeiro, ela que é diretora do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal aqui da cidade de Campinas. Quero também a senhora conte aí o trabalho que é realizado pelo DPBEA, as dificuldades, os obstáculos que vocês têm ao longo do dia a dia. Seja bem-vinda ao programa Questão de Ordem. Muito obrigado pelo convite, Gabriel. Queria cumprimentar aqui os nobres vereadores, Herbert Ganem, Permínio Monteiro. O DPBEA ele faz um trabalho bem importante na cidade, né? A gente acolhe os animais que entram através do SAMU Animal, eventualmente através de denúncias da fiscalização do 156. Tem todo um trabalho que é feito com esse animal para que ele possa ser restabelecido e colocado para adoção. A gente tem abrigo também, onde mantém outros animais. Recolhemos equinos da cidade. Hoje tem essa polêmica, né? Que os equinos estão aí nas avenidas movimentadas, causando acidentes. Então a gente tem um trabalho voltado para isso, onde é acionado o caminhão boiadeiro, a gente recolhe esse animal, restabelece ele e coloca ele para adoção. Tem um foco muito grande que a gente pensa apenas nos animais, nos cães, mas sim, tem muitos outros animais que também estão nessa situação. Exatamente. Débora. As pessoas hoje, o universo é muito voltado para o mercado pet, hoje é muito voltado para a questão do cão e do gato. Mas existem os equinos, existem os animais silvestres, que tem toda uma história também, né? Eles sofrem maus tratos. Muitas vezes são através de tráfico, através, às vezes, de confinamento em residências. A gente já pegou bastante caso assim. Então, é uma situação complicada mesmo. Não que não precise ter esse cuidado com os cães e gatos, né? Porque a gente sabe que é uma preferência praticamente nacional aí nos lares dos brasileiros, mas tem outros animais também que estão numa situação aí degradante e que precisa ter esta atenção e este atendimento. Permínio e depois Herbert, sobre o número que chama muito a atenção, né? Que eu passei na minha abertura, em 4 anos aí, mais de 14.000 denúncias, lembrando que não necessariamente se constatou os maus tratos nestes 14.000, mas de fato, né, e a internet muitas vezes mostra muitas ocorrências de que a situação é grave. Como é que você avalia, que análise que dá para fazer dessas 14.000 denúncias ao longo desses anos? É importante ressaltar, né, que hoje a gente tem a facilidade, né, das redes sociais, né, e é muito bom isso daí, porque
todo mundo hoje tem um celular. É possível você fazer um vídeo, é possível você ligar imediatamente para a Polícia Ambiental Militar, para a Guarda Municipal, fazer um 156, solicitar junto ao SAMU também, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, e fazer e pedir esse socorro ou fazer a denúncia. E é importante ressaltar aqui que a denúncia é feita mediante o número 181, onde é acatada ali na Polícia Civil essa denúncia, e com certeza isso daí vai ajudar. Mas na questão das denúncias, que você falou aí de 14 mil, é um número muito significativo e que preocupa pelo fato das pessoas não se atentar dos erros que estão cometendo, né, do abandono, da crueldade, e também ao mesmo tempo ter um departamento que possa cuidar, que possa ir atrás e realmente fazer alguma coisa para que isso daí não aconteça. Na questão dos resgates que foram feitos e que foram atendidos, também é um número muito alto, mas eu acredito que Campinas está de parabéns em relação ao seu trabalho. Ela é uma cidade que é pioneira em políticas públicas da causa animal e avançou muito em relação a outros anos atrás, que quase não tinha nada aqui. Depois que foi constituído legalmente o Estatuto dos Animais aqui no município, isso daí aconteceu uma revolução na questão de leis que foram protocoladas, projetos de lei que foram protocolados aqui na casa, leis que foram aprovadas e depois sancionadas pelo prefeito e que estão vigentes no município e ajuda muito. A gente pode falar sobre o SAMU animal, nós podemos falar hoje com muito orgulho do Castramóvel, que faz mais de 10 mil castrações por ano aqui no município de Campinas. A gente pode falar do consultório veterinário móvel, que são 2 unidades que fazem atendimento durante a semana, das 8 da manhã ao meio-dia, das 13 às 16 horas, e que já atendeu mais de 30 mil consultas. 30 mil consultas feitas desde o início da sua inauguração, onde também tenho orgulho de falar do consultório veterinário móvel, que é feito o primeiro atendimento dos animais aqui na cidade, que é a consulta, a vermifugação, a V10 ou V8 e também a microchipagem. Sou autor dessa lei, tenho orgulho de falar dela, não vou me cansar, porque foi uma conquista muito difícil aqui nesta casa e também depois para fazer um arranjo com o Poder Executivo. A intenção era ter um hospital veterinário, mas em princípio a gente conseguiu o consultório veterinário móvel, que hoje é um sucesso e consegue atender muitas demandas, que depois, se necessário for, que seja feito alguns exames mais sofisticados, é claro que vai ser encaminhado para um veterinário, que infelizmente ainda não temos em Campinas o Hospital Veterinário Público gratuito, mas que com certeza evoluiu muito. E voltando lá na sua pergunta, na questão desses atendimentos aí de abandonos, e pegando um gancho da Débora, que foi muito feliz na resposta dela, na fala dela, nós não podemos falar só de cachorro e gato, né, que são os pets, mas existe sim a questão dos animais silvestres na nossa cidade, onde a gente tem uma faixa de Mata Atlântica em torno da nossa cidade, que tem os animais silvestres e precisa ter um olhar mais clínico em relação a isso. Infelizmente também não temos hoje em Campinas um local específico onde pode acolher esses animais aí ou acidentado ou com um tipo de como ela falou, o tráfico dos animais silvestres que existe. Isso daí é um fato, que é a realidade na nossa cidade também, e é um comércio que gera muito dinheiro, né? É um comércio que ele é oculto, mas ao mesmo tempo gera muito dinheiro e não tem uma penalidade específica para prender. Ele simplesmente, infelizmente, acaba assinando uma multa lá e ganha uma liberdade, ele comete uma contravenção. Sim. E ao mesmo tempo, além dos equinos que ela falou, né, Campinas também tem muito na cidade, e inclusive alguns que são proprietários, né, tutores, acabam deixando solto, comete acidente, principalmente na região da John Boy Dunlop, que é uma região bem grande, e ali acontecem muitos acidentes. E além disso tem aí ocasiões específicas, né, que eu queria até citar aqui, que eu tenho no meu currículo, Herbert e Débora. Eu falo que como a gente está vereador, e principalmente da proteção animal, e como a Débora disse, não é só cachorro e gato. Eu já tive pedido de resgate de urubu.
Já fiz 2 resgates de urubu em Campinas, Débora. Um aqui na Horta São Luís com o Pissarrão, que caiu, um filhote grande, ele tentou voar do prédio Reviva, um prédio bem alto ali. E aí eu tive a felicidade de conseguir resgatá-lo e depois acionar a ambiental, tem que ter uma autorização, né? Cuidamos dele com autorização. Comia carne, cara. Né? Comia mais carne que gente, viu, Débora? Aí o pessoal lá alimentando falou, olha, é mais fácil cuidar de um elefante do que... E ele se alimentou e ele foi se fortalecendo. Depois, ele pegou a penagem dele ali, né? E ficou em condições de voo. Conseguiu se reabilitar. E eu descobri também, não sei se eu estiver errado, vocês me corrigem, com quem conhece muito bem em relação... E eles sabem, eles voltam para a família deles, que eles vivem naquela região, é isso, Del? Verdade. E aí conseguem voltar. E eu fiquei feliz, porque ele voltou ali para o Reviva, e depois a gente viu lá que aumentou a família, né? E observamos daí. O outro foi aqui no Largo do Pará, estava com um problema na asinha, fomos lá, arregaçamos, fizemos tudo trâmite legal. Inclusive tivemos o apoio do Selva Urbana, que tem um conhecimento em relação a isso daí. E fiquei muito feliz. O saruê, a gente resgata muito saruê. Sim. Né, muito. Hoje veio ocupar, né, não é que veio ocupar, nós que ocupamos os lugares deles. Né? Então levamos a área urbana nós somos culpados. E aí a gente também faz lá esse resgate, porque eles não cometem nenhum tipo de ofensa contra a gente, simplesmente ele abre a boquinha dele que ele quer se defender. Ele está com medo de ser atacado. Sim. E é predador do carrapato da capivara, de cascavel, de qualquer tipo de cobra que seja venenosa, ele é imune a 20 picadas, é isso, Débora? É mais ou menos isso, né? Uma bióloga falou para mim aqui, escorpião, barata e outros. Inclusive nós temos aqui na Câmara, você sabe. Verdade, eles aparecem. Saruê, que a gente vê na hora do refeitório ali. Um outro também inusitado, uma jararaca. Consegui resgatar uma jararaca, entrou na casa de uma senhora e a cachorrinha dela, Herbert, ela latia e a senhora ficou preocupada. E aí a cachorrinha latia, mas não chegava perto. Sim. E o animal sabe, né, também se defender. E alertando, a dona saiu, ligou, aí eu meio louco, né, fui lá, olhei, falei, o que eu faço agora, né? Aí e já foi improvisado. Aí eu vi que ela tinha uns galão de água de 20 litros, ela foi encurralando, né, no arinha. Aí eu fui devagarzinho, consegui, né, fazer com que ela entrasse. Aí ela entrou dentro do galão, aí eu chamei um pessoal da prefeitura que acompanhou junto com a polícia ambiental. Aí nós soltamos lá na Floresta Serra d'Água, sabe, aqui no Jambeiro? Aí soltou lá, que é o habitat delas ali, e soltamos lá. O saruê também, às vezes a gente acaba soltando ali. A polícia ambiental militar, ela solta muito animal lá, né? Tá. Então a região está bem rica, né? A Floresta Serra d'Água, a Lagoa do Jambeiro, Parque das Águas, tem canarinho, tem muito animal lá que acaba não vendo em outro lugar. Trinca-ferro, picharro. Nossa, trinca-ferro e picharro? Trinca-ferro e picharro já tem lá. E eles são proibidos, proibidos, né, na casa, a domicílio. Isso, E quando a polícia solta, eles levam para lá, porque ali é realmente bem rica, né, em área verde. E eu fico feliz, né, porque tá ocupando, né? Sim. Tem bugio lá, tem onça, aquelas pequenas, tem muita coisa boa. Então foi só um relato desse resgate o trabalho que é realizado, né? De resgate e depois, né? Que nem a Débora falou, né? Não é só cachorro e gato, né? Então engloba tudo. E eu fico muito feliz em poder ajudar, em poder tentar buscar, né, uma solução para resolver isso daí. E aí isso é muito importante falar do Silvestre, você viu a jararaca lá, recolheu ela e depois ele soltou no habitat. As pessoas veem um animal silvestre, a primeira coisa que eles querem fazer é matar. Exatamente. Tacar pedra, principalmente o saruezinho, né? Quer bater na cabeça do saruê para matar. Isso, gente, isso aí é um absurdo. Sim. Então esses animais eles estavam aqui primeiro do que nós, né? Nós ocupamos o espaço deles. Né? Sim, a gente desmatou a floresta, a gente estava conversando sobre isso antes de começar aqui o programa, então a gente acabou invadindo. E queria aproveitar o gancho da primeira fala do Permínio sobre as denúncias. Como é mais fácil hoje, né? A pessoa, através do WhatsApp, ela manda, com certeza o Permínio recebe um monte de denúncias da causa animal, eu recebo, a Débora recebe. Hoje facilitou muito. E isso é importante para a sociedade, para que as pessoas possam
com mais facilidade poder fazer essa denúncia. Lá no Instagram aparece um monte de coisas, mas assim, e são coisas terríveis, assim, absurdas mesmo. Né? Como é que pode chegar a maldade numa pessoa de abrir um cachorro no meio? Hoje eu vi uma cachorrinha, né, que estava toda ralada lá, que ela foi puxada por um carro. Né? Até a gente vai divulgar se a gente consegue um lar para ela. Mas assim, o que levou uma pessoa a pegar um cachorro, amarrar num carro e sair puxando pela rua, pela rodovia? Então, esses 14 mil denúncias que foram realizadas, é importante, isso é muito, né? A gente quer que no futuro a gente consiga, através desse combate aos maus tratos, isso diminua, mas com certeza isso vai acabar aumentando, porque tem facilidade também de denunciar hoje. Então, mas é importante que as pessoas que estão nos assistindo aqui, elas façam a denúncia, tem lá 156, 181, 190, Guarda Municipal. É importante que você denuncie esses maus tratos para que a pessoa pague pelo que fez e o animal aí seja salvo dessa situação. Débora, é muita denúncia, né, que chega pelo telefone 156, pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. Como é que você analisa, né, nesses 4 anos e o trabalho de fiscalização também, né, que tem que ser realizado ao longo do ano? Então, assim, eu queria até passar essa informação para a população que o DPBEA hoje ele é separado da fiscalização. Então, quando o cidadão quer fazer uma denúncia, ele pode ligar no 156 e aí ele vai para uma equipe da Secretaria do Meio Ambiente que a fiscalização verifica. Havendo a necessidade de retirada do animal, eles acionam o DPBEA e a gente recolhe o animal. Às vezes através do SAMU, dependendo da gravidade, ou a própria viatura lá da fiscalização nos entrega este animal. Mas tem outros meios também de se denunciar. Não sei se eu posso ocupar aqui o Por favor, passar pra população. Com certeza. Eu sou policial civil Tá. E eu trabalhava no setor de proteção aos animais, então eu verificava as denúncias. Então hoje a população também pode contar com uma denúncia anônima, que embora ela preencha os dados dela, ela se mantém anônima, que é o DEPA, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção aos Animais. Essa denúncia, ela vai para as delegacias da área, no estado inteiro, não estou falando só de Campinas. E ela também é difundida para a Polícia Ambiental, a Polícia Militar Ambiental. Então o cidadão também tem essa oportunidade de fazer a denúncia. Eu mesma na delegacia, eu verificava bastante denúncia DEPA. Sobre isso que a Débora citou agora, Permínio e Herbert, nessa questão de fazer a denúncia de forma anônima, ainda hoje, vocês entendem que as pessoas ainda podem ficar com receio? Viu alguma coisa na rua, às vezes conhece a pessoa, está ali no bairro, e aí fica com medo de fazer a denúncia, porque acha que vai chegar até ela, e isso acontece? Sim, com certeza, isso daí é uma realidade, até porque hoje, quem está denunciando e quem pode ser denunciado, às vezes a pessoa não imagina o que o denunciado poderá fazer com o denunciante. E geralmente, um exemplo, uma senhorinha, se ela se identifica, e aí, e se houver algum tipo de retaliação? Vamos falar agora de se tiver num lugar que seja mais tranquilo. E se for uma periferia, onde existe lá uma favela, onde infelizmente acaba tendo muitos maus tratos, e a pessoa está fazendo uma crueldade contra o animal. Se ela está fazendo aquilo dali, boa gente não é, vamos falar a realidade. Entendeu? Eu falo que quem não gosta de animal não gosta de gente. Então, se a pessoa acaba fazendo uma denúncia e ela se identifica, ela pode ter algum tipo de represália, algum tipo de retaliação. Então, eu acho que é importante ter, sim, o anonimato, né, como a Débora falou, e acabar fazendo a denúncia, né? Embora hoje a gente tenha maus tratos, não só na questão nos lugares de periferia, inclusive nós tivemos aqui uma palestra de uma advogada renomada, que ela é especialista em condomínios. E hoje existem muitas denúncias de pessoas que cometem maus tratos nos condomínios. Sim. Muitas pessoas que acabam mudando e deixando o seu pet para trás. E principalmente gato, né? Que o gato ele acaba indo passear e depois volta. E a gente recebe muitas denúncias no gabinete, principalmente de pessoas que infelizmente têm coragem de falar hoje. E são vários relatos desse daí de pessoas que ligam falando, eu estou mudando de Campinas, eu não vou morar mais aqui, e eu não tenho lugar onde deixar meu cachorro, eu não vou levar ele. Poxa, eu analiso da seguinte forma, faço uma analogia. Eu tenho meu filho, aí eu vou mudar e vou largar meu filho para trás? Exatamente o que eu penso. Pera aí, pelo amor de Deus, hoje o pet ele é um membro da família.
A gente tem a família multiespécie. Deixou de ser seres moventes, são seres cientes. Já existe jurisprudência relacionada a isso daí. A outra coisa que eu falo também, às vezes liga no meu gabinete, eu morava em uma casa e agora eu vou para um apartamento. E lá não tem como eu colocar o meu cachorro porque ele é muito grande. Pô, então por que você não sabia que o seu cachorro ia crescer, se você não sabia que o seu cachorro é da sua família, e agora você vai abandonar ele para trás? Aí vamos fazer o inverso então. Vamos fazer o inverso para ver, vou deixar você no meio da rua, tá? Nós estamos indo com o seu pet embora, levando a sua mudança, você vai ficar no meio da rua. É muito fácil, então eu sou meio criterioso em relação a isso. Às vezes acabo, né, falando um pouco a mais, porque é a forma que eu penso. Mesma coisa, depois não sei se você vai entrar na questão desse debate aí, que é uma polêmica aqui na Câmara Municipal, é a questão do rodeio, né, que eu falo para os meus colegas também, e eu falo o que eu penso, né, dentro da legalidade e com respeito aos meus pares. Mas aqueles que defendem, é um direito deles, mas eu penso diferente. E aí eu sugeri, falei, vamos fazer um rodeio? Beleza. Então a gente vai fazer de conta que você era o boi que vai entrar no rodeio, beleza? Então nós vamos fazer tudo que faz lá no boi, para ver como é que você vai sentir, você vai pular lá no meio. Nossa, eles ficaram bravos, mas com respeito, foi um exemplo que eu fiz. E a outra sugestão que eu tinha feito, eu falei, dá para fazer rodeio em Campinas, com touro mecânico, não é para pular só, faz com touro mecânico. Ele pula do mesmo jeito, você mexe, ele pula para cá, para lá, não é? Ele não vai maltratar o animal. Mas só é um desabafo que eu fiz aqui natural, mas que faz parte do nosso legislativo, e esse debate existe aí e vai continuar tendo. Sim, certamente durante todo este ano, para você que está nos acompanhando, fique na nossa programação, porque este assunto vai ser recorrente. Herbert, sobre a denúncia, né? Algumas pessoas ficam com receio, com medo de fazer. A pessoa, é importante que ela faça a denúncia nos canais legais para nós, né? Para que a gente possa cobrar depois lá, que nos apresente protocolo de denúncia. Porque só falar que viu assim e não ter uma denúncia fica complicado também para a gente agir, né? Você, eu denunciei lá no 156, faz um ano ninguém fez nada, então a gente vai cobrar o departamento. O que aconteceu, né? Se perdeu essa denúncia? A pessoa nem denunciou às vezes. Mas é importante que a pessoa faça a denúncia, que seja no anonimato, para que a gente possa salvar o animal que está em maus tratos. Achei interessante a fala do Permínio sobre onde os condomínios também tem aparecido muito denúncias de maus tratos. As pessoas que compram animais também, eu quero deixar um recado para vocês, quando vocês vão lá comprar esses animais, seja o Shih Tzu, o Pug, onde for, e quanto vocês pagam nesses animais, vocês acabam ajudando os maus tratos. Quando você compra um animal, você deixa de um animal que está lá no DPBEA, por exemplo, precisando ser adotado, você não adota aquele animal que precisa de um lar, vai ficar naquele departamento lá, se ninguém adotar, fica para o resto da vida, ou numa ONG, né? Então, a importância de vocês adotarem e não comprar esses animais. A gente já foi em vários canis clandestinos, né, que, infelizmente, é uma situação deplorável. Essa pessoa vê um cachorro bonitinho de raça, acha que é tudo bonito aquilo, né? A gente foi lá, eu cheguei nesse lugar, a matriz, né, a cadela, ela estava sem as cordas vocais. Tinham retirado as cordas vocais. Por quê? Para não latir, para o vizinho não se incomodar e chamar a polícia. E o ambiente era nojento, era asqueroso, assim, os animais no meio de fezes. E aqueles animais que são vendidos, muitos, vão com doenças. Depois as pessoas compram esse animal e vai ter que gastar, a maioria. A Débora até vai poder falar melhor sobre isso. De tudo, seja... Vermes, giardia. Sim. Por exemplo, um husky siberiano estava com problema de pele, depois a pessoa me procurou, eu comprei esse husky, um valor absurdo que ela pagou e não tinha condições de fazer o tratamento depois. Eu falei, por que você não adotou um animal, né, que estava precisando lá? Então, os maus tratos vai muito, muito além, até da questão do rodeio, também a gente vai, acho que depois entrar nesse assunto. Mas, assim, é importante que a sociedade esteja inserida em todos esses aspectos, né? Adoção, castração... tudo que for para a gente melhorar para os animais aí, a gente vai prevenir os maus tratos. Você quer fazer uma parte? Não, eu queria fazer só um comentário na fala de vocês.
quando você perguntou, Gabriel, sobre a questão do anonimato. Da minha experiência na delegacia, que eu trabalho com proteção animal desde 2011 na delegacia. Tá. Então, assim, as pessoas elas procuram sempre a primeira frase, como eu fico anônima, eu não quero aparecer. Por isso que eu frisei bem, porque as pessoas às vezes não sabem que o DEPA é uma modalidade anônima, embora você preencha. Porque é bem pelo que o Permínio colocou. Às vezes a pessoa mora numa comunidade, num bairro mais afastado, onde tem a criminalidade ali, e eles realmente têm medo de denunciar, né, de sofrer represália. Então o anonimato é uma coisa importante para quem está denunciando mesmo, que eles se sentem mais seguros. Sem dúvida. Mas é importante que a pessoa faça a denúncia. Faça a denúncia sem dúvida, porque assim, se você não faz a denúncia, também não gera uma estatística para que tenham políticas públicas, principalmente, por exemplo, a gente precisa ter uma delegacia, de fato, de proteção animal, não só um setor que é hoje. Sim. E aí ela precisa ter uma demanda, e essa demanda vem através das denúncias, né? Senão ficam dados reprimidos, né? A gente não tem a real noção do que acontece. E assim, um ponto que vocês estavam falando também, que o Permínio estava dizendo aí, que ele fica revoltado. O que eu costumava falar muito nas denúncias quando eu ia, porque hoje a coisa a maior denúncia que a gente tem hoje é sobre acorrentamento. Tá. É o acorrentamento de animais, que configura maus tratos. E sempre quando eu chegava na casa da pessoa e eu me deparava com essa situação, eu sempre colocava ela na situação, no cenário. Então eu falava assim, o que a senhora acha de eu colocar a senhora aqui, amarrada, debaixo de sol, de chuva, um mês, uma semana? Aí ela olhava assim, eu não quero. Eu falei, então, a senhora tirou a liberdade do animal. A senhora pegou um animal, a senhora tirou, ele era livre, e hoje ele não pode correr, não pode andar, ele tem que fazer as necessidades dele aonde ele deita. Provavelmente ele não vai fazer, ele desenvolve insuficiência renal, estresse, depressão. Então, assim, eu sempre trazia para a realidade dela. Por que a senhora quer ficar no lugar dele? Não. Então, porque essa é a realidade. É um exemplo. Eu sempre falava isso. Tá certo. Sobre a questão da adoção que os dois vereadores citaram, né? O DPBE tem um trabalho importante também e a gente tem um quadro aqui no nosso telejornal durante o Câmara Notícias, que é o Adote um Bichinho, que fala dos protetores independentes aqui da cidade de Campinas também. Esse é um trabalho importante também de adoção, né? Aqui na cidade de Campinas, que é algo muito importante. Muitíssimo importante. Talvez, assim, castração e adoção sejam as coisas mais importantes, né? Da proteção animal, porque se você não doa um animal, você não abre espaço para que outro seja resgatado, reabilitado, e aquele animal, ele estando mesmo em entidades, né, lares temporários, ou até mesmo no próprio canil público, né, no departamento, não é a vida que ele merece, né? Sim. Ele precisa de uma família, de um lar, então acho que a adoção é o carro-chefe hoje, e a castração para controlar a população de animais. Vereador Permínio Monteiro, o senhor tem muitos projetos em torno da causa animal, mas o primeiro que eu trago aqui para nós discutirmos é um de 2023, que foi aprovado em primeira análise em plenário, sobre a inclusão dos conteúdos de direito dos animais e proteção animal nos programas curriculares das escolas públicas municipais, norteados pelo respeito ao meio ambiente, à fauna, flora, biodiversidade. Se ele for aprovado, o senhor pretende aliar a causa animal com a educação? Sim, com certeza. Até porque hoje as crianças têm a facilidade de fazer essa propaganda, né, essa transmissão aí do que elas aprendem e levar para dentro do seu lar e falar com os amigos também. Eu acho que é importante, se possível, for acatado a aprovação desse projeto aqui na Câmara e sancionado pelo prefeito, que seja inserido, né, nos currículos escolares do município, que é importante a gente ter essa aula e que seja divulgado para as crianças um aprendizado mais de consciência, né, da questão ambiental e animal, porque o meio ambiente e a causa animal é uma coisa que anda junto. E é muito importante, né, esse tipo de ensino e que pode, com certeza, agregar valores e valorizar, né, o conhecimento das crianças aqui na cidade de Campinas. Vereador Herbert Ganem, qual que é o papel da educação para nós diminuirmos os casos de maus tratos aos animais? A escola pode ser uma aliada
ou na atual grade curricular não tem muito espaço para esse tema e o foco tem que ser direto com os adultos? Como é que você enxerga essa situação? Eu acho que tudo está na base da educação, né? Em vez de ir lá a gente aprender a ler, tudo. E não só também a causa animal, mas trânsito também devia ser ensinado nas escolas. Acho que isso é primordial, né? Ele saber como lidar na sociedade também, acho que faz essa importância. Mas foi aquilo que eu disse lá no começo do programa, né? A gente tem que fazer com que as crianças, a partir de agora, tenham noção do que é maus tratos, para que quando ele chegue lá na fase adulta, né, ele também possa falar com seus familiares, né, com seus filhos, com seus netos, olha, isso aqui não pode fazer, isso aqui é maus tratos. Eu acho que a educação é a base de tudo. Nós temos que investir sim nesse projeto. As escolas têm que abraçar, seja municipal, estadual, as particulares também. Sim. Acho que tem que abranger tudo, né? Então, se a gente conseguir inserir isso dentro da educação, lógico também levar isso lá para as universidades, para o pessoal mais adulto, né? Seja quem for, mas assim, a educação é a base de tudo, a gente tem que investir sim, isso é um grande passo. Débora, a educação é o melhor caminho, é o único ou é muito demorado, porque às vezes passa de uma geração para outra, a criança vai ter que ser adulta para cuidar do seu próprio animal? Como é que você enxerga esta relação da causa animal com a educação? Eu concordo com os nobres colegas aqui que a educação é a base de tudo. A gente vê assim no dia a dia que quando você instrui uma criança desde pequeno na própria escola ou no ambiente familiar dela, as noções de bem-estar animal, quer seja só também, não só de bem-estar animal, mas em questão de sociedade também, você faz com que essa criança ela cresça, um adolescente, consequentemente um adulto orientado, e ele saiba até propagar essas informações para os seus pares também. Então eu acho que a educação é a base de tudo. Tanto que tem até curioso falar, eu fui uma vez numa denúncia e tinha uma criança na casa e tinham 2 adultos, que um era a mãe e outra a avó, foi com uma veterinária inclusive. E aí a gente conversando, o cachorro estava dentro de um caixote, era uma pitbull que era usada para matriz, num caixote. E aí eu conversando e essas pessoas sempre falam, não, coloquei agora. E a criança chegava para nós e falava assim, não, ele vive preso. Então assim, a criança, ela é a base. Se você educa aquela criança, ela é a primeira a se conscientizar e tornar um adulto que não vai cometer maus tratos. Sim. Aproveitando esse... Porque eles são puros, né? Sim, você consegue trabalhar dúvida com eles. Os sentimentos, o respeito, né? Sem dúvida. A inocência e a sinceridade. Exatamente. Sem dúvida. O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, aproveitando este abril laranja, ele realiza ações e campanhas para falar contra a crueldade contra os animais? Olha, tem projetos lá em andamento para que a gente coloque nas redes sociais do departamento explicações e vídeos, até com os próprios veterinários, explicando um pouco o que configura maus tratos, orientando a população. A gente está com um projeto aí que em breve vai ser disponibilizado nas nossas redes sociais. Para o Permínio e para o Herbert, quem realiza a fiscalização, né, a gente já citou aqui, é a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, que é vinculada à Secretaria do Clima, do Meio Ambiente e também de Sustentabilidade. A gente sabe que é um trabalho difícil, né? Campinas é uma cidade muito grande, é uma metrópole, mais de 1 milhão de habitantes. Vocês entendem que eles têm um número suficiente de pessoas trabalhando? É um órgão adequado para poder fazer esta fiscalização? Como é que vocês enxergam? Com certeza, é um órgão que, no meu ponto de vista, né, vou falar eu, vereador, Sim. que está na comissão. Eu acho que teria que ter essa fiscalização agregada direto ao Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, no caso lá com a Débora. Porque ficaria mais fácil a denúncia chegar lá e de imediato, até porque ela é policial civil e ela tem essa facilidade com certeza aí de distribuir logo para que seja feita a fiscalização, para que veja lá realmente se está acontecendo isso daí. Agora, existe uma burocracia pelo fato de ter o departamento, porém os fiscais ser do meio ambiente que está lá na secretaria, certo? Então, eu acredito que acaba gerando um pouco de demora para que isso daí aconteça. Mas se houver a possibilidade da gente sugerir, através de indicação ou através de requerimento de informação, para que os fiscais sejam direcionados exclusivamente para o DPBEA, eu acredito que vai facilitar. Não sei como que é feita a fiscalização
lá no meio ambiente que vai fiscalizar esse tipo de denúncia. Se eu for falar alguma coisa que eu vou estar cometendo um erro de acusar ou falar alguma coisa em vão, mas na minha opinião eu acho que teria que ficar agregado, né, e ser direto com o departamento, porque ficaria tudo junto. Fiscalização da questão da denúncia da proteção animal, e o departamento lá tem condições de direcionar para que seja feito isso aí com mais rapidez. Até porque é o próprio departamento, né, vereador? O departamento de bem-estar animal. Eu acho que faz todo sentido o que o senhor colocou. Queria complementar a fala do Permínio, que é importante, sim, a fiscalização estar ligada ao Departamento de Bem-Estar Animal. Isso aí é uma coisa que a gente tem que lutar e trazer. E junto com a Guarda Municipal, acho que a gente também consegue fazer essa abrangência. Eu estive com a Heloísa, que é do setor de fiscalização lá, e realmente, Permínio, tem poucas pessoas para poder fazer esse trabalho. Então a gente precisa aumentar esse efetivo e incorporar junto ao departamento para que possa fazer um trabalho mais integrado e poder realizar essa fiscalização com mais agilidade, mais rapidez também. Débora, quero ouvi-la também sobre essa fiscalização e estar atrelado, né, às pastas aqui do município. Eu tive contato com a coordenadora uma vez, porque quando a gente ia em denúncias pela Polícia Civil, muitos lugares que eu ia, a fiscalização também recebia a mesma denúncia. Então, vez ou outra, a gente acabava em contato para conversar sobre a denúncia e resolver a denúncia. Mas eu concordo com os nobres colegas que seria excelente se essa fiscalização passasse para o departamento, porque o departamento é do bem-estar animal. Então, assim, acredito que as pessoas que estão ali, elas têm uma experiência para lidar com isso. A gente tem os veterinários que estão lá conosco e eu penso que seria o caminho aí para que a gente consiga nos próximos meses aí esse avanço e colocar a fiscalização para lá. Agora, quanto à fiscalização, eu concordo com o Permínio. Eu não tenho como falar assim detalhadamente porque não compete a mim esse trabalho. Eu acabei não indo a campo para ver como eles trabalham. A gente citou aqui ao longo do nosso programa que se uma pessoa ela presenciar agressão ao animal, ela pode ligar no 190, né? Tem a polícia ambiental para poder fazer esse trabalho ou comparecer até uma unidade policial mais próxima. Só que nós sabemos que a questão de segurança pública numa cidade como Campinas também é muito complicada, né? A Guarda Municipal também pode ser acionada e está inserida neste contexto da segurança pública. Vocês entendem que este é o caminho mais correto mesmo ou que deveria ter um outro serviço especializado só para cuidar dessa causa animal? Como é que vocês enxergam? O Gabriel, Campinas, como você disse, é uma metrópole. E quando você fala de força de segurança, no caso abrange a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal hoje, que através do STF tem o reconhecimento de ter poder de polícia, de fazer policiamento ostensivo, flagrante e outras coisas mais. Embora a Guarda Municipal de Campinas já fazia esse serviço sem estar com essa autorização do STF. Mas, voltando na sua pergunta, é muito bom, né, a gente poder verificar a possibilidade de ter uma fiscalização ou uma força de segurança exclusiva para que fosse feito isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que não vai ser só a questão animal. A Polícia Militar Ambiental, ela tem a função de fazer a fiscalização do meio ambiente, de descarte irregular em rios, né, tráfico de animais silvestres, pesca irregular também, e muitas coisas mais. Areias, né, em banco de areia, onde eles fazem aí o desassoreamento em rios que não pode, sem autorização. Sim. Então são muitas coisas relacionadas a essa questão aí, e eu acho que, infelizmente, não terão pernas para fazer uma coisa exclusiva só para isso. Embora seria muito bom. Mas eu acredito que, né, em breve, Campinas poderá ter uma boa notícia aí. Tive uma reunião com o delegado Fernando Bardi, né? Isso, né? Isso. Fernando Bardi, onde eu tenho um bom relacionamento também com o deputado que defende a causa animal, que também veio conversar aqui com o delegado, e a gente acredita que em breve aí poderá acontecer a inauguração
primeira delegacia de meio ambiente e de proteção animal aqui na cidade de Campinas, que seria uma delegacia exclusiva Específica. para resolver isso daí. Tá. Né? Embora ela vai ter lá os inquéritos, né? Vai ter a condições de poder fazer algum tipo de flagrante relacionado a essa questão, não só do meio ambiente, mas também do maus tratos ao caso animal. Inclusive parece que já tem viatura lá, que foi destinada através de emendas de deputados, que está lá aguardando simplesmente a portaria que seja decretado para que entre em funcionamento de fato e de direito essa delegacia aqui na cidade de Campinas, que com certeza vai ser um grande ganho, né, para a proteção animal na nossa cidade e principalmente para quando a gente fazer as denúncias, né, tenha um local específico, não é isso, Débora? Para que seja feita uma investigação, seja feita lá uma orientação ou uma prisão em flagrante, se necessário for, mas que com certeza vai ser um ganho e uma conquista muito importante para a cidade de Campinas. Herbert, quero ouvi-lo também sobre este meu receio, sobre este questionamento, né? Se tem braço a polícia para também cuidar dessa parte da crueldade contra os animais. É isso que a gente sempre diz, né? Tem que ter recurso. Leis tem, mas precisa colocar em efetividade. O Permínio ressaltou aqui a Delegacia de Proteção Animal da Polícia Civil, né? E Meio Ambiente também. É uma luta que a gente está tentando lá atrás, né? Essas viaturas que estão lá no aguardo, é um recurso que o meu irmão mandou, né? O Bruno Ganem. Então elas estão paradas as viaturas, mas a gente mandou. A Débora fazia parte do setor lá, então a gente estava tentando reestruturar, aí com a ajuda de todo mundo, né? O Permínio vai nos ajudar também nessa, as pessoas que puder nos ajudar, né? A gente poder trazer essa delegacia que vai ser muito importante. E assim, se a Guarda Municipal puder fazer o trabalho também, a gente fica muito contente. O 156 da Prefeitura, quanto mais pessoas fiscalizando, fazendo isso, é lógico, se a gente direcionar, se tiver um setor só para isso, vai ajudar muito, né? Tá. Isso aí é uma coisa uma conquista que, né, Permínio, a gente vai ficar muito contente se no futuro a gente conseguir. Imagina uma delegacia de proteção animal, isso aí é um sonho. Esperamos um dia alcançar esse objetivo. São Paulo já tem, já né? tem em São Paulo. Tá. Campinas é uma metrópole, está na hora de ter. Está na hora, tem um setor. Em breve vai ter, sim, com certeza. A gente vai lutar para isso. E assim, quanto mais gente na causa animal lutando, vereadores, deputados, isso que vai fazer a diferença. E só complementando a sua pergunta, né, e a fala do Herbert, eu, graças a Deus, né, quando eu me sinto que tem a necessidade de pedir ajuda, que determinados resgates você vai fazer, você não sabe o que você vai encontrar pela frente, não é isso, Débora? E aí eu cheguei lá em Barão Geraldo, um muro alto lá, e um monte de cachorro lá, que a mulher denunciou, eu fui, aí fiquei olhando, e aí não tinha ninguém, chamando e nada. Aí eu chamei a Guarda Municipal, né? Sim. Aí depois, na segunda vez, o delegado lá do 7º DP lá de Barão Geraldo também interveio e aí a gente conseguiu lá fazer, foi até feito a detenção do... Você está falando do caso do adestrador? Isso, Você estava lá? Foi o caso feito na nossa unidade policial. Aí acabou fazendo e ele era bem, né, falou que não era maus tratos, que não era isso, não era aquilo. Um outro também foi ali na região do Padre Anchieta. A gente foi lá fazer um resgate, onde o doutor Luiz Paulo, né? Lá do, sim. Na época ele era do 8º DP lá do Padre Anchieta. E aí foi um fato inusitado, Herbert, que o proprietário da casa, acho que teve uns problemas lá, e a comunidade, né? Mas bem comunidade mesmo. Aí ele teve que sair correndo do bairro, teve que ir embora, e ele abandonou tudo. Nossa, e ele tinha alugado a casa. Eu passei por um caso desse também. Ele tinha alugado a casa, Herbert, e o muro era alto. E aí ele deixou móveis, deixou tudo para trás. Nossa. Foi embora, teve que sair correndo de lá. E a proprietária, com medo, que tinha alugado, ela falou, eu tenho medo de ir lá pegar o cachorro, porque o cachorro é bravo, tinha 3 cachorros. Mas já estava se definhando já, ele estava se alimentando das próprias fezes dele, para você ter ideia. Para não morrer de fome. Sim. E aí o doutor Luiz Paulo pediu um auxílio, aí nós fomos lá, montamos um mutirão a equipe, com uma veterinária amiga voluntária, e nós pulamos o muro e conseguimos trazer tudo em cobertor, né, os cobertores que estavam abandonados lá. E aí a gente trouxe, mas já bem deteriorado, os bichinhos. Nós conseguimos salvar. Aí um amigo nosso que tinha uma transportadora, Herbert, ali no aeroporto, ele adotou os 3 que a gente conseguiu salvar eles, ele adotou.
E aí a senhorinha conseguiu entrar na casa, mas é tudo através da autorização do delegado que pediu o auxílio da gente. A gente foi muito feliz nesse resgate. Mas, como você falou, a gente tem que pedir ajuda. Né? E a gente é muito acolhido pela Guarda Municipal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar Ambiental, que acaba auxiliando a gente. Tá. E isso é importante para a gente não estar sozinho, porque às vezes a gente não sabe o que vai encontrar pela frente. Né? Débora, quero ouvi-la também, ainda mais como da Polícia Civil, né, desse questionamento sobre um órgão específico ou se tem que ser uma ajuda de todos, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, e se tem um efetivo, você entende desta maneira, para poder agir aqui numa metrópole como Campinas. Eu acho que a criação da Delegacia de Proteção aos Animais e Meio Ambiente é fundamental hoje no cenário e até por parte do tamanho da cidade, né? No município, ele precisa de uma delegacia específica, porque o setor, embora ele tenha uma estrutura dentro da DEIC, da DIG, ele não é suficiente. Eu vi ali pelo número de denúncias, porque a gente recebe muito, o recebimento da denúncia era assim, eu acredito que eram umas 30 por dia. Então, você não consegue, com uma equipe, você não dá vazão às denúncias de maneira satisfatória para o munícipe. Então, eu acho que a criação da delegacia é de suma importância nos dias de hoje. Mas, como bem disse o nosso colega Permínio, a Guarda Municipal ela tem um papel fundamental hoje na cidade. Eu mesma, várias oportunidades que eu tive em ocorrências pela polícia, eu acionei a Guarda Municipal para dar um apoio, porque eles são muito ativos nessa questão de maus tratos na cidade. Até fica a dica para o pessoal também, que quando verificar alguma situação de maus tratos, pode ligar no 153 e acionar a Guarda Municipal, porque eles são muito receptivos na questão dos maus tratos. Ótimo. A violação ao Estatuto dos Animais, dependendo do caso, multas podem ser aplicadas a pessoas físicas ou jurídicas em valores que variam de R$ 341,63 até R$ 19.522. Está adequado esses valores? Inibem os agressores ou não? Eu acredito que não, porque eles não pensam, né? Acaba agredindo e às vezes ele nem sabe que existe essa lei no município. Mas eu acho que teria que aumentar. Hoje eu vi uma notícia, né, lá em Recife, onde multa o agressor contra as mulheres em até R$1 milhão. Só. E foi sancionada a lei na Câmara Municipal de Recife. Então já é um avanço, né? Eu acredito que isso daí também pode ser adotado aqui no município de Campinas. E se o cara tiver condições, nós temos que multar ele para ele pagar, mas pagar de verdade mesmo o dano que ele cometeu. Embora o dinheiro pode ser qualquer valor, mas não paga os maus tratos ou a crueldade que ele fez com os animais. Sim. Herbert, de R$ 341 a R$ 19 mil. Acho que a penalidade tem que ser quanto mais alta, melhor, eu acho. E assim, a penalidade devia ser revertida para o tratamento do animal que sofreu maus tratos. Porque a gente vai lá, resgata o animal, o Permínio sabe, o animal tem que ter veterinário depois. Tem que fazer laudo, tem que cuidar dele, remédio, tem que dar ração, tem que ficar em algum local, aguardando uma adoção. Então, esse animal gera custos. Tem um custo altíssimo, 19 mil. Às vezes, tem que fazer uma cirurgia de 6 mil num animal que passou por maus tratos. Então, eu acredito que tem que ter a penalidade, tem que ser alta, e quem cometeu a penalidade, quem fez os maus tratos, tem que arcar com o tratamento do animal. Acho que isso a gente devia lutar para que se tivesse na lei isso. A pessoa tem que responder por isso. Eu acredito, só atrapalhando um pouco o réu, eu acredito assim, que tem muitos recursos que é possível, né, o município destinar para a secretaria e, se puder, exclusivamente para o DPBEA, para que esse orçamento seja direcionado para lá, para melhorar muito, muito, muito mesmo. Então, eu acho que é possível. A gente tem algumas leis que foram aprovadas aqui na casa, que foi até polêmica, mas eu acabei me envolvendo, né, nessa lei, em sugerir emendas. O Herbert não estava aqui ainda, mas Herbert, eu vou deixar você ciente, e também a Débora, porque eu sugeri para o prefeito, sugeri para o vice-prefeito e para o autor da lei que colocou aqui na casa, que hoje não está vereador mais, que era o vereador Jair da Farmácia, que colocou a lei da loteria, a loteria municipal. E dentro dessa loteria eu queria colocar uma emenda, mas nada impede ainda, porque o prefeito não sancionou,
a gente sugerir lá através da Secretaria de Justiça, que é o Peter Panuto, que é um secretário muito atuante, conhecedor do direito, operador do direito, e sabe o que faz, o que fala, onde poderia ser sugerida uma emenda que, com esse valor de arrecadação da Loteria Municipal de Campinas, fosse destinada para o DPBE, exclusivamente para o DPBE. Secretaria do Clima, porém, para o DPBE, a causa animal. Eu acho que isso daí seria uma boa sugestão, uma boa ideia. E quem tem pet, o que vai acontecer? Isso daí é uma cadeia. A pessoa sabe, se ela ficar sabendo e ela tem pet e realmente gosta de animal, ela vai falar, eu vou comprar essa loteria para ajudar na causa animal. Entendeu? Isso daí é uma pirâmide que ela vai aumentando cada vez mais. E aí, sendo direcionado para a causa animal, é claro que a loteria municipal vai ser um sucesso, mas eu fico mais feliz se o prefeito aceitar essa emenda, Herbert, que seja direcionado esse orçamento, parte desse orçamento de lucro da loteria municipal para a causa animal aqui na cidade de Campinas. Débora, temos leis existentes, faltam aplicá-las, e essa questão da multa? Olha, essa questão é uma questão bem interessante. Eu concordo com os nossos colegas aqui. A multa deveria sim existir, quanto maior, melhor, realmente, porque infelizmente, assim, eu estou dizendo da minha experiência, tá, no dia a dia de causa animal. É só quando dói realmente no bolso, quando incomoda, quando você mexe no orçamento da pessoa para ela destinar aquele animal que sofreu maus tratos, é que realmente você vê que você traz a consciência dela, a realidade, porque enquanto você está falando, a coisa não anda. Agora, quando você chega e fala, olha, você precisa providenciar o tratamento, o animal é seu, existe a posse responsável e você deve apresentar para nós o comprovante que você tratou. Aí a pessoa leva um baque, porque ela vai ver o preço, a realidade que ela vai gastar. E queria até dizer para você também, aproveitar a oportunidade, nessa questão de maus tratos, porque as pessoas, às vezes, é meio que cultural. A pessoa acha assim que, mas eu não estou batendo no meu animal. Eles, às vezes, quando você vai verificar a situação de maus tratos, eles acham que o maus tratos é quando você está batendo no animal ou quando você está mantendo o animal numa situação deplorável. E não é. O acorrentamento é um maus tratos. Talvez seja o tipo mais cruel de maus tratos, assim, eu digo pela nossa experiência, porque você tira toda a liberdade do animal, ele tem um monte de problema de saúde que vem com o acorrentamento, confinamento em estabelecimentos comerciais, onde o animal fica o dia inteiro trancado num lugar sem tomar sol, sem fazer nada, e eles soltam ele à noite como se ele fosse guarda. Também é uma questão hoje que tem muita denúncia na delegacia, até no 156, porque eu conversava com os colegas. Então, maus tratos é muito ampla a questão dos maus tratos, e a pena, eu acho que a multa ela deveria ser aplicada, ela deveria ter níveis para ser aplicada a multa e revertida, como o vereador Pemílio falou, para a causa animal. E nesse contexto eu também gostaria de dizer o papel importante das ONGs, que eu acho que os dois colegas aqui eles sabem, porque hoje as ONGs, as entidades, as protetoras independentes, elas fazem um papel primordial na cidade, no combate aos maus tratos também, porque muitos casos que não chegam até nós, nem aos vereadores, nem à polícia, né? Chega primeiro às protetoras, e assim, elas se desdobram, elas passam necessidade às ONGs para conseguir socorrer esse animal do munícipe. E muitas vezes, quando vem a denúncia, e você vai na denúncia, a ONG já recolheu. Então, eles fazem um papel primordial também. Eles não são um órgão público, mas fazem um papel... mais uma frente uma nessa frente, luta aí. Mas pelo amor, né? Pelo amor ao Pelo amor. Sim. Sem ganhar nada, né? Sem ganhar nada. E, como bem disse o vereador Herbert, os custos são altíssimos, porque eu costumava acompanhar os animais. Eu sempre gostava de ver o final deles. Porque... para eu ver, né, como eu tirei ele da denúncia e como ele foi. E assim, eram custos às vezes de 13, 14, 15 mil reais. É complicado. É complicado. Programa bom, é programa com muitas informações, passou rápido. Já estamos aí em 1 hora de programa, mas só para não deixar passar, Herbert, o senhor tem um projeto de lei ao lado do vereador Luiz Cirilo sobre a implementação do programa de castração contínua de animais dos protetores independentes aqui do município de Campinas. Qual que é a situação que nós temos hoje aqui no município, já que a gente está citando sobre o papel das ONGs e dos protetores independentes? Até o contexto aqui ficou até propício para falar sobre esse projeto de lei, que eu tenho muito vontade que vá para frente. Já passou em primeira votação, agora vai para a segunda, onde a gente dê condições para os protetores
E as ONGs também que fazem esse trabalho de acolher o animal que foi abandonado, né? Porque esse animal que está na rua precisa ser castrado, senão ele vai começar lá a ter outros filhotes e aquilo cresce muito, né? Então, a gente quer dar uma facilidade para as protetoras, né? Que lá no Departamento de Bem-Estar Animal tenha lá sempre disponível para elas vagas, porque hoje é mutirão, né? Então, todo mês tem alguma região que tem a castração, que acontece, a pessoa vai lá, faz o cadastro uma semana, na outra ela leva. E essa castração contínua seria diretamente para ajudar as protetoras, né? Teriam lá seus dias fixos. O que acontece? Ela precisa ir na rua e pegar aquele cachorro antes, um dia antes. Tem que fazer o pré-operatório, depois tem que fazer o pós-operatório. Então é um cuidado muito grande, elas têm que ter uma disponibilidade maior de vaga e de tempo. Tá certo. Sobre o Hospital Veterinário Público, uma iniciativa que é muito discutida aqui no município de Campinas, seria muito importante? Permínio, Herbert, depois quero escutar a Débora também, para a gente poder encerrar. Sim, com certeza. Na minha opinião, já passou da hora, né? Eu sempre, desde o meu primeiro mandato, eu estou falando sobre isso, onde eu presido a frente parlamentar. Tive uma frente parlamentar no último mandato, continuo nesse mandato, onde foi constituída novamente ela. E a gente não perde a esperança de que seja, de fato, aí, realizado esse convênio, em princípio, com a PUC que vai ser feito, que foi uma promessa de campanha do prefeito Dário Saad. E eu tenho certeza que muitas coisas relacionadas à questão da política pública, da implantação do hospital veterinário, terá que acontecer na cidade de Campinas. Mas eu defendo um hospital veterinário público gratuito do município. Tá. Tem esse convênio que vai ser feito aí com a PUC, né? Existe também a possibilidade de um projeto para ser desenvolvido de um convênio com as clínicas veterinárias também que existe na cidade de Campinas. Mas dizer aqui que para ser constituído esse convênio é necessário ter algumas exigências que terá que ser apresentado, mas eu continuo com a minha bandeira de que um dia, enquanto eu estiver mandato aqui como vereador da proteção animal, Campinas tenha de verdade um hospital público veterinário, sendo que São Paulo já tem 3 ou 4, se eu não me engano. Tá. Osasco é uma cidade menor que Campinas, tem 2 ou 3. Guarulhos tem e Campinas, infelizmente, não tem. Então eu continuo nessa luta. Herbert. Concordo com o Permínio. Acho que já passou da hora de ter esse hospital veterinário, seja com convênio com a PUC ou as clínicas particulares, mas nós precisamos ter aí um atendimento gratuito para a população, para que ela possa levar o seu animal lá. Eu estive na PUC, eu visitei lá, né, junto com o Monsenhor e o pessoal que administra lá, um espaço bom, bacana, né? Mas a gente precisa que efetive logo isso e quanto mais atendimento tiver para a população, melhor. Débora, ajudaria a mudar o cenário aqui da cidade de Campinas, esse hospital público para as pessoas que muitas vezes não têm condições financeiras? Com certeza, seria um avanço para a cidade e, como disse os vereadores, é imprescindível a gente ter um atendimento gratuito para a população que contemple cirurgias, contemple exames, porque a maioria das pessoas você acaba vendo que não tem condição e hoje a gente fala de um mercado que está só evoluindo e os preços também, então às vezes não cabe no bolso da maioria do cidadão. Então seria uma política pública aí que a gente precisa na cidade mesmo. Tá certo. Vereador Permínio Monteiro, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, as informações que foram passadas aqui, tenho certeza que de grande valia para o nosso telespectador. E já faço um novo convite para retornar até os nossos estúdios para falar sobre este assunto que é muito extenso e também sobre outros e fica aberto às suas considerações finais. É muito extenso, rico e gostoso de falar. Mas temos muitos problemas pela frente e com certeza aí nós não vamos desistir nunca. Eu fico feliz, né, de estar já no 3º mandato e sempre defendendo essa bandeira. Poderia estar presidindo, né, outras comissões permanentes, mas eu sei da importância de dar continuidade de tudo que a gente começou, de tudo que ainda está em andamento e que pode ser concluído. Fico mais feliz ainda de hoje não estar sozinho, de ter mais um vereador, um parlamentar que também é da proteção animal e a gente vê que ele é bem atuante e gosta do que faz e sabe da responsabilidade que a gente tem, onde vai trazer mais força para que a gente possa lutar junto, né? A Débora também é uma policial civil que eu já conhecia ela de ouvir falar, né? Embora
foram já lá na delegacia onde ela estava aqui no DEIC, na DIG, né, Débora? Sim. E as pessoas falavam muito dela e conhecia por nome, e hoje eu tive a oportunidade de conhecer. Sei do trabalho muito importante que ela exerce, e com certeza a gente vai agregando valores. E a gente vai mudando a mentalidade, né, de alguns vereadores que a gente acabava se tornando motivo de piada, e hoje eles estão vendo que é uma realidade e que isso daí é uma questão de saúde pública, são vidas que precisam ser cuidadas, e eu fico muito contente em poder ter um avanço e poder ajudar de alguma forma. Dizer que é importante cuidar dos animais, não abandone, não cometa maus tratos e adote um pet e seja mais feliz. Vereador Herbert Ganem, membro da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, é um defensor ativo também. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter vindo até os nossos estúdios, contar aqui sobre o trabalho que é realizado. Já faço um novo convite para retornar até os nossos estúdios e fica aberto aí as considerações finais. Quero agradecer, né, pelo convite que foi feito aqui, a atenção que foi dada. O vereador Permínio, quero muito a ajuda dele também nessa caminhada, né? Sou novo, meu primeiro mandato, acabei de chegar aqui, mas foi o que o Permínio falou, a gente tem que unir forças, né? Nós que somos da causa animal temos que nos unir, junto com a Débora, também a policial civil, assim, que está vindo hoje para o departamento. A gente precisa lutar para defender os animais, assim, tem leis que defendam eles, a gente precisa pôr em prática isso. O Permínio falou, adote um animal, isso ajuda muito, não só o animal, mas os outros animais também, porque quando você tira um animal ali da ONG, que estaria há algum tempo, você dá espaço para que a gente receba outro, que a gente coloca para adoção também, a gente consegue resgatar mais animais. Então, assim, estou aqui para o que der e o que vier, contem comigo e a gente vai junto nessa luta pela causa animal. Débora Ribeiro, também quero agradecer a disponibilidade do seu tempo, ter vindo até aos nossos estúdios, diretora do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, com este trabalho também na Polícia Civil. Quero agradecer muito as informações de grande valia para o nosso telespectador que está nos acompanhando. Já faço um novo convite para a senhora retornar até os nossos estúdios e fica aberto aí as considerações finais. Eu que agradeço, Gabriel, a oportunidade aqui de estar falando um pouco sobre questões tão importantes hoje na sociedade, que são os maus tratos a animais. E a minha mensagem final é que eu gostaria de convidar todos para adotar um animal. Eu acho essencial hoje a gente falar muito em adoção, não compre, adote. Porque quando você adota um animal, você dá uma chance de vida para esse animal que já sofreu tanto no passado, e você permite que as ONGs e o próprio canil público, que é o departamento, resgate outra vida, reabilite e ponha para adoção. Então a minha mensagem final é não cometam maus tratos e adote um animal. E aí, para fazer essa adoção, você assiste ao nosso Adote um Bichinho dentro do telejornal, Câmara Notícia, toda terça-feira. Também pelo site do DPBEA você tem acesso a todos os animais vacinados, castrados, em boas condições para você poder cuidar, que é um ato de amor e solidariedade. Quero agradecer você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e até a próxima. Tchau, tchau.